Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro, para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos, e aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O convidado de hoje é o nosso amigo Gustavo Siqueira Marques, que é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis de Uberlândia, Minas Gerais, e dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar hoje sobre o capítulo 11, mais especificamente sobre caridade para com os criminosos. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A nossa leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 160, intitulada Filhos da Luz. Andai como filhos da luz. Paulo, Efésios 5:8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar, afasta sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Queremos agradecer pela oportunidade de mais este encontro e de mais este aprendizado. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai amado, envolve-nos com a tua luz, com o teu amor, com a tua paz, abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pelo nosso amigo Gustavo para o estudo de hoje. Que teu Evangelho, Mestre, seja sempre o nosso guia em nossa jornada terrena e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todos os nossos momentos de aflição. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então o nosso amigo Gustavo. Olá, meus amigos, minhas amigas do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Gustavo Silveira e é com muita alegria, com muita satisfação na alma que nós estamos aqui para fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo já de antemão ao convite tão carinhoso da Graça que nos presenteou com essa oportunidade. Nós somos sempre muito gratos quando temos a oportunidade de falar do Evangelho, porque é sempre um momento de muito aprendizado, de muito puxão de orelha para nós mesmos, e que Jesus nos abençoa, mesmo nós sequer merecendo, mesmo nós sequer sabendo da
grande oportunidade que nos é ofertada. Bom, meus amigos, para nós hoje ficou a responsabilidade de estudarmos uma mensagem que está no capítulo 11, item 14, e também a pergunta que está, uma pergunta de Kardec no item 15, que vai falar de um aspecto da caridade muito delicado, mas extremamente necessário. É a mensagem de Isabel de França, escrita em 1862, e que vai nos chamar a atenção para a caridade com os criminosos. Essa mensagem ela é importante do começo ao fim, aqui nós não teremos tempo suficiente para lê-la toda, mas nós pedimos encarecidamente que cada um possa depois ou nesse momento pausar a palestra e ler a mensagem, porque ela vai nos chamar a pontos extremamente importantes dessa virtude a que nós chamamos caridade. Para que a gente possa penetrar no sentido profundo dessa mensagem, nós precisaremos refletir sobre dois pontos iniciais. O primeiro, é sobre o que significa caridade. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, segundo entendia Jesus, e os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa resposta ela é curta, simples, mas extremamente profunda, porque nós acreditamos que até mesmo a ordem das palavras foi pensada e essa ordem é extremamente importante para que nós entendamos esses três aspectos da mesma virtude, chamada caridade. A primeira, benevolência para com todos. Por que a primeira? Porque a benevolência ela independe de eu conhecer ou não a pessoa com quem eu estou me relacionando naquele momento. Eu tenho já de antemão, antes de sequer falar algo com aquela pessoa, eu já devo a ela a benevolência. Um olhar amigo, uma palavra de conforto, um gesto que expresse companhia. A benevolência, ela é necessária já de imediato. Quer a pessoa tenha feito algo ou não, é para com todos. Isso é importante porque nós percebemos assim que o todos é um grupo muito maior do que o necessário para os demais, para os dois demais aspectos, para com todos, indistintamente. Quer a pessoa tenha errado ou não, quer a pessoa tenha feito algo que eu discorde ou não, mas um ponto muito importante, para com todos me inclui também. Então a benevolência que eu uso é para com todos aqueles que estão à minha volta e comigo mesmo. Estou chamando a atenção para isso porque na indulgência eles dizem assim: indulgência para com as imperfeições dos outros. Aqui, qual é a diferença para com todos? A diferença é que a indulgência ela sequer faz sentido para alguém que não tenha errado. Alguém que só acerta não precisa de indulgência, mas precisa de benevolência ainda assim. A indulgência ela pressupõe alguma imperfeição. Ela pressupõe alguma característica ruim do outro que eu noto, que eu percebo. Quer seja segundo a minha opinião, quer seja de fato algo que nós sabemos não ser uma boa característica. Independente disso, eu devo ser indulgente. Mas o ponto principal aqui é perceber que a indulgência não deve ser usada para comigo. Isso por uma razão muito simples,
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o José, o Espírito Protetor, quando ele vai escrever sobre a indulgência, ele diz assim: sede, pois, severos para consigo mesmos, e indulgentes para com os outros. Isso porque indulgência, na definição dos espíritos, é aquela virtude que não vê o erro do outro. E se vê, não comenta. E se tiver que comentar, fará com a maior benevolência possível e em particular. Ora, os meus erros eu preciso notar. Só que eu não posso deixar de ser benevolente para comigo mesmo. Eu preciso notar os meus erros, mas sempre com a benevolência. Por isso que a benevolência é para com todos e a indulgência apenas para com os erros dos outros. E depois eles falam perdão das ofensas, e aqui não há condições. Aqui parece que eles estão nos chamando a atenção a dizer: olha, o perdão é para com tudo de ruim que você tem dentro de você e que você nota no mundo. É preciso perdoar. Mas aqui também parece que eles estão criando uma gradação. A benevolência é mais fácil. Mas ela é uma base, ela é necessária para que eu possa ser de fato indulgente. E a indulgência é a sustentação do perdão. Como a nos dizer que quem não é indulgente não perdoa, e quem não é benevolente não é indulgente. Então nós precisamos dessas 3 virtudes para construir de fato essa caridade. E por que nós estamos chamando a atenção a isso? Porque os criminosos, e aqui nós vamos precisar definir o que são criminosos, os criminosos vão pedir de nós os 3, porque frequentemente eles pedirão de nós o perdão. Porque o criminoso é alguém que me fere diretamente ou alguém que fere a sociedade. E aí, a sociedade que eu estou envolvido, a comunidade que eu pertenço, eu preciso perdoar. Então, o criminoso ele vai exigir de nós talvez o máximo da caridade. Por isso que Isabel vai dizer que a caridade para com os criminosos é a máxima caridade, ou é a caridade que nós mais precisamos trabalhar. Mas o que é um criminoso? Esse é um ponto importante. Às vezes nós vemos pessoas dizendo assim: nós precisamos ser caridosos para com os criminosos, porém, basta que aconteça alguma coisa com ela mesma e ela já esquece esse conceito e se vê na posição de atacar, de denegrir, de humilhar, de menosprezar. Alguns vão definir criminosos como aqueles que cometem crimes de assassinato, crimes de furto, roubo. Aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que traficam drogas, que ferem a lei humana. Dentro desse conceito, muitas vezes elas se esquecem, por exemplo, que encaixa um político corrupto. E aí ela se sente impulsionada a perdoar alguém que rouba um relógio, que rouba uma loja, que comete um assassinato, mas ela não percebe que o político corrupto é um criminoso, tanto quanto aquele que roubou uma pulseira. E que também precisa da nossa caridade. Mas perceba, caridade não significa concordar com o ato, nem defender o ato. Por isso há uma mensagem muito bela do benfeitor Emmanuel no livro no livro Pão Nosso, capítulo 80. O capítulo é intitulado O Não e a Luta. E aí o Emmanuel termina essa mensagem dizendo assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda-nos o Evangelho. Para concordar ou refutar, entretanto, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrar que Jesus é o Mestre e Senhor não só pelo que faz, mas também
pelo que deixa de fazer. Não se trata de dizer sim para o ato. Muitas vezes nós vamos precisar dizer não. Esse ato está equivocado. Mas também Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo agora 122, vai dizer: lute-se contra o crime, mas ampare-se aquele que se lhe enredou nas amarras perigosas. Ou seja, é para a gente lutar contra o crime salvando o criminoso. Porque esse é o intuito de Jesus. Jesus luta contra o pecado, não contra o pecador. Porque a ideia é salvá-lo. Então a gente tem que olhar para esses diversos crimes que acontecem na sociedade e perceber que o nosso intuito é agir para que os crimes deixem de acontecer e não que os criminosos sejam aniquilados. E isso Isabel de França vai dizer na mensagem. E ela vai dizer mais. Ela vai dizer assim, olha, talvez você não esteja ao lado do criminoso para ajudá-lo a não cometer o crime, mas você pode orar por ele. Você pode pedir por ele, você pode clamar a Deus para que o ampare, para que amoleça o coração, para que conserte a rota. E ela diz que se isso for feito sinceramente, poderá atingi-lo, poderá favorecer o arrependimento. Então, o nosso conceito de criminoso, ele se amplia aqui. E a gente percebe que o criminoso é qualquer pessoa que possa ter ferido a lei humana. Mas ainda mais. Ainda mais. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 38, intitulado Se Soubéssemos. O título é interessante porque Emmanuel está se incluindo. Ele não está dizendo assim, se vocês soubessem, não. Se nós soubéssemos. Todos nós. O que ele vai dizer nessa mensagem? Ele vai comentar um versículo de Lucas, aquele em que Jesus está na cruz, e diz assim, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí o título, se soubéssemos. Como nos dizer, se soubéssemos o que estamos fazendo, se soubéssemos o que nós estamos construindo para nós mesmos. E aqui, no final da mensagem, Emmanuel vai definir sutilmente um criminoso. Criminoso é todo aquele que fere a lei divina. Qual é a lei divina? É a lei de amor. Toda vez que eu opto por não amar, estou ferindo a lei divina. E na conceituação espiritual, portanto, sou um criminoso. Então, toda vez que eu falo mal de alguém, toda vez que eu denigro alguém, toda vez que eu agrido alguém com palavras, com pensamentos, com sentimentos, toda vez que eu vou no caminho contrário da lei de amor, eu estou ferindo essa lei e, portanto, estou sendo um criminoso. Caridade para com os criminosos. Não apenas aqueles que ferem a lei humana, mas também para com aqueles que ferem a lei divina. E aqui nós entendemos por que nós temos que ser caridosos para com eles. Porque todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, já ferimos essa lei de amor, essa lei que pede para que a gente olhe para o outro com mais caridade, com mais benevolência. E aí nós ferimos. Então nós precisamos de caridade, todos nós. Isso começa a justificar a importância dessa mensagem. Mas trazendo essa de Emmanuel para nos ajudar a entender ainda mais a importância dessa caridade para com os criminosos. Nesse capítulo 38 do Fonte Viva, o Emmanuel vai nos chamar a pensar sobre as consequências do crime. Sobre o destino do criminoso. E aí, peço licença para ler, porque é aqui que ele vai misturar crime da lei humana com crime da lei divina. Olha só como ele diz. Se o homicida é alguém que feriu a lei humana.
Quem fere a lei humana, fere a lei divina com certeza, mas nem sempre quem fere a lei divina, fere a lei humana. Mas o homicida, esse feriu a lei humana. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para deferir qualquer golpe. Olha isso. Se o homicida soubesse o futuro dele, nossa, arranca minha mão porque ela é motivo de escândalo. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, como a nos dizer que quem calunia é alguém que não enxerga a verdade. Se o caluniador pudesse eliminar essa crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena para não escrever, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Aqui ele mudou. Se antes ele falou do homicida e do caluniador, que são duas pessoas que ferem a lei humana, o desertor do bem nem sempre feriu a lei humana, mas com certeza feriu a lei divina. Se a pessoa que deserta do bem, que desiste do bem, conseguisse enxergar o que está esperando ele no futuro, ele se manteria feliz nas algemas do serviço santificante, dos deveres santificantes. Se o ingrato não feriu a lei humana, mas feriu a lei divina. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão, aquela pessoa que come muito, né? Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade, à alimentação das frutas e à harmonia. O que o Emmanuel fez aqui? Ele misturou criminosos da lei humana com criminosos da lei divina. E isso é para nos chamar a atenção que se nós soubéssemos as consequências dos crimes que nós cometemos, nós evitaríamos ao máximo cometê-los. O que eu quero dizer aqui? Que o criminoso, seja ele de que ordem for, ele ignora o que vai acontecer com ele. Mas nós, que já temos o conhecimento da doutrina espírita, nós podemos ter uma ideia. Não com certeza, porque na lei de causa e efeito há inúmeras variáveis. Mas nós podemos ter uma ideia do que irá aguardar aquele que cometeu o crime. E aí a gente já sabe que ele vai sofrer demais no futuro. Ele não precisa que eu agrave o sofrimento dele. Ele já se comprometeu em demasia com a lei. Ele não precisa que eu deixe o fardo mais pesado. O fardo dele já está pesado demais. Demais. Talvez a pessoa vai passar a vida inteira roubando, enriquecendo à custa dos outros. Mas vocês já pararam para pensar o que vai acontecer com esse espírito pós-desencarne? Para que região ele pode ir? E como será a reencarnação dele seguinte? Por isso nós precisamos ter muita atenção. Por isso nós precisamos ter muita caridade com quem comete crime. Porque essas pessoas, elas não sabem o que fazem.
porque se soubessem, evitariam ao máximo cometer o crime. Por isso, a caridade com os criminosos é tão necessária. Essa caridade que pede o máximo de indulgência e perdão. Essa caridade que dá tempo, que dá oportunidade, que dá chance de renovação para o outro. Essa nós precisamos ter em abundância para com os criminosos, porque o destino deles, tudo leva a crer que o destino deles não será fácil. Mas então, Kardec ele não fica satisfeito, né? E ele coloca situações assim constrangedoras. E aí no item 15, seguindo a mensagem, o Kardec pergunta: tem um homem que está correndo perigo de vida. Talvez ele vá morrer. Para o salvar, tem outro que expor a própria vida. Sabe-se, porém, que aquele que é um malfeitor e que se... Perdão. Sabe-se, porém, que aquele que está correndo risco de vida é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, apesar disso, o segundo arriscar-se para o salvar? Você arriscaria sua própria vida para salvar a vida de um criminoso? Olha a situação que o Kardec pôs. Tinha tantas situações mais fáceis, mas ele foi numa extremamente delicada. Tão delicada que Lamennais vai responder e ele diz assim: questão muito grave. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Olha isso. Pois o de que se trata é de saber se deve se expor à vida mesmo por um malfeitor. E aí, surpreendentemente, Lamennais diz que nós devemos socorrer um inimigo. E assim, naturalmente, devemos socorrer um inimigo da sociedade. Eu preciso socorrer aqueles que me ferem diretamente e preciso socorrer aqueles que ferem a sociedade. Porque é a mesma lei, é a mesma causa, é o mesmo Criador. Então, o jeito que eu ajo em particular, eu ajo no geral. O que rege a minha vida em particular, rege a minha vida no geral. Então, se eu devo socorrer um inimigo meu, devo socorrer um inimigo da sociedade. E aí a gente se pergunta: mas essa pessoa vai cometer mais crimes depois? E aí Lamennais vai questionar: será? Será? A questão é que ele vai cometer crimes, se assim ele o quiser, estando ou não encarnado. A questão não é essa. Estar desencarnado não impede ele de cometer crime nenhum. Aliás, até mesmo favorece. A depender do caso, favorece. Mas, quando alguém expõe a própria vida para me salvar, será mesmo que eu ficarei indiferente a esse ato? Será que nesse momento eu não tenho uma chance de abrir meu coração para perceber a grandeza da vida? É isso que Lamennais vai dizer. Às vezes, eu vou me expor para salvar um criminoso e ele continuará um criminoso. Só que ele vai continuar, estando vivo ou morto nesse caso. A questão é que, salvando-o, há uma chance de despertá-lo. Há uma chance de chamar ele para coisas mais altas, para sentimentos mais altos. Talvez, se ele fosse assassinado, ele encontraria ainda mais motivos para continuar a ser um criminoso, para continuar as perseguições, para continuar a cometer crimes, mas sendo salvo. Há uma chance de que ele pense diferente. Então,
Lamennais vai dizer: lançai-vos, lançai-vos, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o à sua condenação e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não. Socorrei-o, porquanto salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. A caridade não pergunta, a caridade faz. A caridade não calcula, a caridade oferta. A caridade se doa. Então, não tem que ficar calculando se deve ou não deve ajudar. Pode ajudar? Você pode ajudar? Posso, então ajuda. Porque não está no nosso dever, não é a nossa condição de julgar se tal ou qual pessoa merece ou não. Não é isso que o Evangelho está pedindo. O Evangelho está pedindo: você pode ajudar? Posso, então ajude. Meus amigos, nós vamos fazer a prece. Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos a oportunidade que muitas vezes não merecemos. Nós te agradecemos a chance de consertar o nosso passado, construindo um novo futuro, mas que sem a tua misericórdia nos seria impossível. Criminosos que somos, Jesus, nós te pedimos em favor dos outros criminosos, que tanto quanto nós ferem o teu código de amor e o teu evangelho de luz. Nós te pedimos, Jesus, por aqueles que fazem as lágrimas, por aqueles que agravam a fome, por aqueles que traem, que perseguem, que caluniam, que menosprezam, que humilham. Nós te pedimos, Jesus, atende a esses criminosos da vida, a esses que pela inconsciência, pela ignorância não sabem o que fazem. Nós te pedimos por eles, Jesus. Aqueles que matam, aqueles que destroem, aqueles que deturpam, nós te pedimos por eles. E tanto quanto nós, precisam do teu amor e da tua misericórdia para continuarem de pé. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja.